Graça e paz, irmãos. Antes de nós começarmos, eu queria dar uma explicação. Vocês vão me ver mancando um pouco. Desde que uma mala no aeroporto caiu em cima do meu pé num determinado lugar, de vez em quando eu tenho essa dor. Mas a menina ali já trouxe um tênis para mim. Então, eu não vou, é só para dizer para vocês que eu não vou cair. Mas eu também não sei pregar sentada, porque eu me movimento. Então, só para isso, não tenham medo, não vou cair. E se cair, tem tanta gente boa para levantar. Muito obrigada. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no capítulo 12 da carta aos Hebreus. Capítulo 12, 12 da carta aos Hebreus. Vamos ler o que está escrito, versículo 28 e versículo 29. Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29. Aí está escrito assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus com reverência, de boa vontade, santo temor. Porque o nosso Deus, versículo 29, é fogo consumidor. Amém. Vamos ver por quê e o que isso tem a ver conosco hoje, nesse momento da história da humanidade, em que nós somos chamados a ser a igreja do século 21. Qual a nossa responsabilidade? O que Deus está querendo de nós? Aqui ele está falando de reinos, e ele está concluindo, quando ele diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Aí diz, no versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele está concluindo aí, nos chamando para pensar nos outros reinos, para nós fazermos uma avaliação entre todos os reinos que já se passaram. Pensa como era terrível o império assírio, o império dos caldeus, como eram horríveis aqueles faraós do Egito, ou mesmo os Xerxes, não é? Do Irã. Todos esses reinos que passaram, cada um pior do que o outro. Para onde eles foram? Cadê? O que sobrou do Império Romano? As ruínas que nós vamos a Roma para ver. E da Grécia, o grande Alexandre, Império Greco-Babilônico. Cadê? Também vamos lá para ver as ruínas. Vamos ao Egito, e o que encontramos de melhor foi feito por Safenate e Panéias, José, filho de Jacó. O Egito vive de uma história, vive do passado, acabou. Então, todos estes reinos, Babilônio, eu morei ali 3 anos e meio, sobrou nada. E o autor de Hebreus, ele manda que olhemos isso tudo. E aí ele entra com essa palavra no versículo 28. Por isso, vocês viram, vocês estudaram, vocês pensaram que isso tudo termina, que isso tudo se acaba, que isso tudo decai. Então, por isso, recebendo nós um reino inabalável, eterno, vamos reter esta graça,
pela qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quando nós falamos de reino que nós recebemos, nós pensamos que tempo nós estamos vivendo aqui na Terra. Em que época da humanidade nós somos chamados a um trabalho de liderança na noiva, o foco único de Deus. Quando o maior imperador da Terra, Nabucodonosor, nós lembramos que tudo Deus deu a Nabucodonosor. Quando ele queria saber o que seria da Babilônia, como seriam os governos no mundo, ele parou na sua cama e queria saber como ia ser os governos na terra, no futuro. E Deus respondeu para ele. E Deus respondeu através de uma estátua multimetálica. Uma estátua terrível. E quando ele acordou, ele estava apavorado. Mandou chamar todos os encantadores, caldeus, adivinhos, os pais de santo dele. E ele queria que esses pais de santo dissessem qual foi o sonho e qual a interpretação. Ele dizia, a interpretação a gente pode dizer, mas o sonho não. Ele disse, então, é porque a interpretação é mentirosa. Mandou matar todos. Só que no meio desse povo tinha também Daniel. E Daniel pediu permissão para falar com o rei. E Daniel pediu ao rei Nabucodonosor um tempo para que ele pudesse orar e pedir ao seu Deus a resposta. Para que seu Deus mostrasse para ele qual foi o sonho e qual a interpretação. E ele deu esse tempo. Ele estava interessado para Daniel. Então, Daniel volta para o rei e diz a ele, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era de imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada assim ao auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiaçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu a terra. Deixa eu dizer uma coisa, apenas lembrar. Nós sabemos que a espinha dorsal de toda a profecia bíblica é o livro do profeta Daniel. Em 3 pontos. O sonho da estátua multimetálica, os 4 animais que saem do mar grande, da visão de Daniel, e as 70 semanas de Daniel. Então, todas as vezes que nós precisamos nos situar no tempo, antes de ir ao Apocalipse, nós vamos ver o Apocalipse de Daniel. Porque o Apocalipse de Daniel, junto com o Apocalipse de João, nos dão exatamente a situação que nós estamos vivendo hoje. Nada melhor para nós que lideramos saber como nós lideramos hoje. E Daniel interpretou o sonho. Tu, ó rei dos reis, ele vai dizendo tudo, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra.
O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será este um reino dividido. Não vou falar sobre a profecia de Daniel. Mas como estamos falando sobre reinos, se nós pensarmos, mesmo não tendo aqui muitos historiadores, nós estudamos o suficiente para saber a história. O reino babilônico, o Império Babilônico caiu há muito tempo. Lembra da bebedeira de Belsazar? Foi. Quando Belsazar estava vendo aquela Mene, Tekel, Parsim, já o coronel do Império Medo-Persa já tinha fechado a entrada do rio Eufrates para não entrar nos canais da Babilônia, e o exército dele já estava invadindo. Essa é a história. Há quanto tempo passou isso? Esse era a cabeça de ouro. Depois vem o Império Medo-Persa. Lembramos de Ciro e Dário e Artaxerxes e todos os Xerxes. Assuero, o Assuero da Ester, né? Bem, vem um império dividido, Meda e Persas, representado no peito e nos braços de prata. Também já passou. Hoje o Irã nem se diz mais Irã-Pérsia, é Irã. É lá que era a Pérsia. Depois vem um terceiro império que domina o mundo. É o Império Greco-Babilônico, Greco-Macedônico, do grande Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. Esse homem era um portento, uma das inteligências mais proeminentes na história da humanidade. Aos 32 anos, com todo o poderio que ele tinha, tomou uma bebedeira, teve um febrão, morreu. E o Império Grego-Macedônico foi dividido pelos 4 generais de Alexandre o Grande. O que mais nós conhecemos, o que nos é mais familiar, é Ptolomeu, que ficou com o Egito. E nós tomamos muito conhecimento disso no Brasil por causa de Cleópatra. Todo mundo ficou sabendo e gostou de Ptolomeu e aprendeu Ptolomeu. Mas depois que esse império se diluiu, vem, que era os quadris de bronze, vem as pernas de ferro, o Império Romano. Já passou. O Império do Bronze passou, o Império Romano se diluiu. Cadê o Império Romano? Ficaram algumas coisas, quem estuda direito romano, as leis, os tributos, os impostos, ficou essa coisa horrível que ninguém gosta, mas isso é lá do Império Romano, não é? Eu quero perguntar para vocês, a primeira coisa que nós podemos notar. Da cabeça de ouro veio para o peito de prata, veio para o ventre de bronze e para as pernas de ferro. Vocês notaram que a qualidade do metal foi piorando? Foi ficando inferior, foi piorando? São os governos da terra que vão piorando. Mas todos eles são metais. Não tem vida. Foi Deus que mostrou. Você pensa essa estrutura todinha, sustentada em pés que são metade ferro, metade barro. Isso é uma mentira. Isso não se sustenta. Isso não aguenta. Isso é confusão. Ora, se todos esses impérios já passaram, aonde que nós estamos? Nos pés.
exatamente depois do Império Romano, nos pés, em parte ferro, em parte barro. Então, o que é que se sustenta hoje? Nada. Não tem nada que se situe hoje. Nós não estamos vivendo hoje na Terra um tempo em que possamos estar seguros em algum governo, em alguma situação. Tudo pode ser hoje e não estar amanhã. Por isso, se nós estamos vivendo abertamente esse tempo, nós precisamos estar conscientes que Deus podia nos ter chamado como igreja no primeiro século. Ele não chamou. Quando Deus mostra os impérios, os governos na terra como seriam, ele mostra na visão da estátua multimetálica para Nabucodonosor. Mas quando ele vai mostrar o caráter desses governantes, ele mostra para Daniel 4 animais saindo do Mar Grande. O primeiro era um leão com asas de águia. O segundo era um urso, o terceiro um leopardo, o quarto é indescritível. Um animal que tem dentes de ferro, um animal incomparável, horrível, horrível. Enquanto na visão, no sonho de Nabucodonosor, Deus diz como serão os governos do mundo, a decadência governamental, que está explícito no que ele mostrou para Daniel, na visão do capítulo 7, ele mostra o caráter dos governantes. 4 animais, 4 impérios, e aqui ele mostra o caráter. Todos eles são sanguinários, todos eles são facínoras, todos eles são maus, são predadores. Então nós não vamos, pelo que está escrito aqui, buscar um governo que seja santo. Isso não existe. Isso não existe. E quando Jesus Cristo diz, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, ele sabia o que estava fazendo. Se tinha uma coisa que Deus sabia, é que iam matar o filho dele. Ele matou, vai, porque vão te matar, vão te crucificar. Ele tinha certeza, ia acontecer. Porque é isso que acontece aqui. Então, nós pensamos, pela visão que Deus dá do governo dos tempos na terra, nós estamos na última etapa do governo do homem na terra. Vem o Império Romano. A grande marca do Império Romano é que eles, apesar de predadores, eles construíam estradas. Esse foi o grande mérito do Império Romano. Até hoje, quando você anda ali pelo Reino Unido, que tem aquelas ruazinhas tão sinuosas, aquelas ruas são chamadas Roman Roads. Eles fazem, os ingleses, os britânicos fazem questão de dizer, e eles gostam, eles têm prazer, porque o Império Romano, eles construíam estradas para dar acesso às suas tropas. Eles pensavam que era só para eles, mas não, eles estavam abrindo estradas para que o Evangelho pudesse fluir. Você lembra que Paulo diz em Gálatas 4, no versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O tempo estava pleno, porque Jesus vinha, nasceu, e dali a 33 anos, ele deixaria seu evangelho na terra no poder do Espírito Santo. E seus discípulos poderiam se movimentar. E foi através dessas estradas
Essas estradas facilitaram o caminhar do Evangelho. Que momento nós estamos vivendo na Terra? No primeiro século, o irmão de Jesus Cristo, Tiago, ele diz no capítulo 5, versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Primeiro século. Irmãos, não vos queixeis de uns dos outros, para não serdes julgados. Primeiro século. Ele dizia, a vinda do Senhor está próxima. Primeiro século. São passados 20 séculos. Chocante, não é? Vamos ver. No primeiro século, Paulo, quando escreveu para os Tessalonicenses, na sua primeira carta, ele diz sobre o arrebatamento. E quando ele fala do arrebatamento, é tão interessante que Paulinho de Tarso se considerava alguém que ia ser arrebatado junto com a igreja no primeiro século. Olha o que está escrito no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 15. Ele diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, olha como ele diz nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com ele. Ô Paulinho, partiu para o Senhor na esperança, foi arrebatado, mas não junto com a igreja. Meus irmãos, esses homens santos, cheios do Espírito, no primeiro século, estavam esperando o arrebatamento. Olha, João, primeiro século de novo, mais um exemplo. Quando ele se encontra na ilha chamada Pátimos, ele diz, ele tem a revelação do Filho de Deus. Apocalipse não é revelação de arrebatamento, não é revelação de anticristo. Apocalipse é revelação de Jesus Cristo, que Deus dá a João, para João mandar para nós. E depois que Jesus Cristo dita as cartas às igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, quando chega no capítulo 4 de Apocalipse, João escreve assim, depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ele diz, o que deve acontecer. Algumas Bíblias dizem, o que vai acontecer. Se nós olharmos a história da igreja, nós estamos em plena síndrome da igreja de Laodiceia. Aquela igreja balofa, sabe? Aquela igreja indiferente. A noiva que não tem nenhuma paixão pelo noivo.
A noiva que não fica com ele 15 minutos namorando em oração. Não existe o momento mais precioso da vida de uma noiva, de uma mulher, do que o tempo que ela está noiva. É o momento mais tremendo em que ela quer, porque quer estar grudada no noivo. Quem já foi noiva aqui sabe. Eu ainda lembro. Depois de tanto tempo. É o momento em que o noivo, é o que existe de melhor. É a voz do noivo. A gente conhece até o barulho do motor do carro dele. Não é? É sim. É sim. A igreja é uma noiva que não faz questão do noivo. É uma noiva indiferente. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ei, se alguém ouvir a minha voz e me convidar, porque pode ser que ouça a voz e não convide, eu entrarei. Olha o estado da igreja hoje. Em cima do muro tem a Bíblia, mas não come. Não tem prazer de estar com o noivo. Eu estava pregando há alguns dias, eu disse: se você não tem prazer, não pode gastar 15 minutos para ficar com Jesus em oração, como você vai passar a eternidade com Ele? Não aguenta 15 minutos. Essa é a época. Então, nós vemos que a era da igreja na terra, a época é exatamente, o marco é a igreja de Laodiceia. Então, João diz: depois destas coisas, vi uma porta aberta no céu e ouvi uma voz, a voz que tinha falado comigo antes, de dizer: vem, sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Vai acontecer. Daí vai começar a revelação. O livrinho, 7 selos. Quando abre o 7º selo, 7 trombetas. Tocou a 7ª trombeta, 7 taças do juízo final. Está tudo escrito. Vai acontecer. Mas isso aconteceu no 1º século. A revelação do Apocalipse foi dada a João no 1º século. Olha, quando Tiago disse: a vinda do Senhor está próxima, o juízo está às portas, foi no 1º século, já passaram 20 séculos. Quando Paulo diz que nós seremos arrebatados, foi no 1º século. São passados 20 séculos. Quando João escreveu o Apocalipse, foi no 1º século. São passados 20 séculos. Nós estamos aqui. Se você pensar, que momento nós estamos vivendo aqui na terra? Quando Deus fala por boca do primeiro profeta pós-exílico, Ageu, ele diz: fala para Zorobabel, governador de Judá, e fala para Josué, o sumo sacerdote: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. É tempo de habitardes em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas. Ele manda olharmos o tempo. Nós estudamos tanto sobre o tempo. Eclesiastes entrega um capítulo sobre o tempo. Falamos tanto sobre o tempo, não definimos o tempo. O que é o tempo? Ninguém define. Mas falamos do tempo. Fazemos estudos sobre o tempo. Determinamos tempo.
ainda não veio o tempo para a casa do Senhor ser edificada. E Ele dá a solução. Subir ao monte, trazer a madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e nela serei glorificado, diz o Senhor. Quanto nós temos investido para a edificação da morada de Deus em nós? Como nos preocupamos com a nossa morada? Será que nós estamos mesmo preocupados hoje? Somos chamados num trabalho de liderança na igreja. Para isso nós fomos preparados desde o ventre da mãe. Quando Deus estava tecendo você, líder, no ventre da sua mãe, Ele se esmerou. A Bíblia diz, no Salmo 139, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, tu me viste a substância ainda informe. E no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nem um deles havia. Quando Deus estava, o Pai, tecendo esse corpo para você, Ele pegou o material do seu pai, começou a tecer no berçário que Ele fez no ventre da sua mãe, que é o útero, começou a tecer um corpo para você. Ele trouxe você de muito longe da eternidade. Ele foi entremeando os dons dele, os dons do Pai, visando o que você faria hoje. Ele foi entremeando dons, os 7 dons que estão em Romanos 12, profecia, serviço, exortação, dar ou contribuir, profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Obrigada, minha filha. Né? Ele foi entremeando esses dons, distribuindo em você um pouco desse, um pouco mais daquele, um pouco de tanto, 50%. Ele foi enxertando você de dons. Esses são chamados os dons da caris, da graça de Deus, ou os dons carismáticos. Pensa que carismático é só católico que resolveu ler a Bíblia? Não, todo homem que nasce aqui na terra é um carismático. E você cresce com esses dons. Você vai ser reconhecido pelo dom que mais abunda em você. Se você recebeu do Pai mais o dom da profeteia, você vai ser reconhecido como uma pessoa que sabe se expressar. Você sabe falar. Pode ser o pior aluno da turma, mas na hora de escolher o orador, é fulano, porque é ele que fala. Tem que pedir alguma coisa para o diretor, bota fulano que ele sabe falar. Porque não é o melhor, mas ele nasceu dotado com esse dom. Isso é só um exemplo. Então, Deus foi tecendo e entremeando dons em você. Quando você nasce, você está preparado, a base está pronta. Lembra quando Deus falou com Jeremias? Ele disse: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei, eu te constituí profeta às nações. Você está pensando? Você está fazendo alguma coisa nova hoje? Desde toda a eternidade, Deus foi investindo em você, meu irmão. Deus foi investindo em você, para chegar ao ponto que você chegou. Lá um dia você, nesse dom que Deus lhe deu, lá no ventre, eu volto para a profeteia. Você nasceu com a profeteia, fala que só.
Você mente que só, você inventa história, você sabe falar. Você vai assim para o palanque e engana todo mundo. Está pensando que esse povo não tem o dom da profeta? Tem, quem deu foi Deus. Vai usar. Lá um dia, como diz Paulinho de Tarso em Efésios, você ouve a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação. Tendo nele também crido, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você se rende a Jesus Cristo. Você se arrepende dos pecados de outrora. Você se rende. Agora, o Espírito Santo entra em ação na sua vida. O que o Espírito Santo vai fazer na sua vida? Ele vai cristianizar os dons que você já trouxe, que o Pai tinha posto. Ele vai trabalhar em cima deles. Então, se você realmente era um grande orador, agora você vai pregar a palavra de Deus com profusão, porque você já trouxe a profeteia. Aí, enquanto você estiver falando, o Espírito Santo vai trazendo palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, profecia, tudo. Porque o Espírito Santo vai lhe assistir no dom que você já trouxe do berço. Aí você se torna um campeão. Todo mundo quer ouvir, porque fulano fala bem. Sujeito maravilhoso, inteligente, espetacular. Aí entra o filho. Você já viu? Tem os dons do Pai em você, antes de você nascer. Você estava usando os dons do Pai do jeito que você queria, para o uso do mundo, da carne, do diabo. Você se converte. O Espírito Santo entra suprindo em cima dos dons. E você? Agora, quer saber só da Bíblia? Você se apaixona, que coisa apaixonante. Falava mal da Bíblia que só. Ou seja, tem alguém aqui que já falou, foi muito mal de crente? Ninguém se acusa. Crente é um povo difícil, né? Eu digo que entre os muçulmanos tem os xiitas, mas entre os crentes tem os chatos. Você pensa o que a gente, quando dá para ser chato, é crente. É sim. É sim. Ainda tem aqueles que apontam na sua cara e dizem: lembra que eu não lembro do que você fazia? Lembra do que você fazia? É triste. Vai buscar lá no inferno. E Jesus disse: você tem que amar essa pessoa. Olha o desafio. Ele que diz. Aí o filho vem e lhe chama no ministério. 5 ministérios. Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Isso já estava proposto por Deus. Quando seu pai se deitou com sua mãe, minha irmã. Já estava. Seu pai não sabia, sua mãe não sabia, ninguém sabia, mas Deus sabia. Por isso que ele diz para Jeremias: antes que eu te formasse, eu te conhecia. Passei a eternidade toda com você, rapaz. E Jeremias dizendo: eu não vou, sou uma criança. Vai, não diga não. Cala a boca, você vai. Olha, é interessante ler o livro do profeta Jeremias, porque Deus dá cada puxada nele. Aí, você tem, enfim, não é você que se lança como líder, é Deus que já lançou desde toda a eternidade. A igreja só faz reconhecer e deixar você trabalhar. Só isso. E se a igreja reconheceu, quem sou eu para dizer que está errado? Ai de mim. Você quer que eu diga uma coisa para você?
Quantas vezes o grande problema na igreja é confundir liderança, chefia e gerência. Confundimos. Achamos que ser líder é ser gerente ou chefe. Não. O chefe é aquele que bota todo mundo para trabalhar, só ele aparece. O gerente é aquele que bota todo mundo para trabalhar, para a empresa crescer, para ele mostrar serviço. Mas o líder é aquele que trabalha, ele com a empresa, pelo bem de todos. Esse é o líder. Todos têm que crescer. A liderança nasce no coração do servo. Agora, vamos lá. Deus guardou você desde toda a eternidade. Quando chegou depois dos anos 50, bem depois dos anos 50, que acho que aqui só quem nasceu antes fui eu, mas não tem problema. Nasci em 1944, acabei com a guerra. Né? Deus esperou esse tempo todo, meus irmãos, para trazer você. Permeou você de dons, olhando hoje. Por quê? Por quê? Quando nós pensamos nisso tudo, nós estamos engajados no reino. E este reino está em guerra. Só que esta guerra já é ganha lá na cruz. E quando a Bíblia fala desta guerra, o lugar, eu queria fugir, não deu. Vou acabar em Efésios. Paulo falando ali aos Efésios, porque Éfeso era uma cidade praticamente consagrada a demônios. Se você olhar, existia lá o grande templo de Diana, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não é? Eles adoravam Diana. E em Pérgamo existia o culto ao imperador, que era uma serpente chamada Salvador. Era o culto de cura das serpentes do deus Esculápio. Por isso que o bastão de Esculápio, quem é médico aqui, tem uma serpente. Eles adoravam as serpentes. Então você vê o ambiente ali. Então quando Paulo fala para essa igreja que está ali, naquele lugar infernal, era lá em Éfeso que tinham aqueles exorcistas, filhos do sumo sacerdote Seva. Lembra disso? Viviam de exorcizar. Um dia foram exorcizar o endemoniado, em nome de Jesus. E o demônio disse para ele: Jesus, eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas você não conhece não. Pá! Deu-lhe uma surra neles. Quem mandar usar o nome de Jesus em vão, viu? Até os demônios não gostam. Então, essa era a situação de Éfeso. E Paulo diz para eles, olha, depois de falar todas as coisas, ele vai dizer, olha, quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui Paulinho vai fundo. Ele diz que nós precisamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se eu disser que o diabo arma ciladas, a irmã está inventando.
está escrito, foi Paulinho de Tarso que disse, está escrito aqui. Então, se o diabo arma ciladas, ele coloca armadilha para você botar o pé, para ser um engano para você. Então, ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ele dá aqui uma hierarquia assim: principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos aqui. Ó, vocês têm horário para sair hoje? Não, pronto. Ó, me chama para pregar batalha espiritual de uma vez só? Tem condição? Hein? Se eu pudesse, seria um prazer. Semana que vem já estou. Mas seria um prazer mesmo. Fora disso, a minha vida é essa. Deixa eu ver aqui. Olha, eu queria que vocês observassem com nitidez uma palavra escrita em Daniel 10, no versículo 12. Eu tenho que sair amanhã bem cedo para Boca Raton, mas eu, quando pego essa palavra, esqueço do resto. Graças a Deus. Olha o que o anjo vai dizer para Daniel. No versículo 12 do capítulo 10. Presta atenção que a gente aprende muito com isso. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas orações. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Presta atenção. Por causa das palavras de um homem que nem era filho de Deus, quanto mais você. Entendeu? Porque filho de Deus só começa a ser depois de Jesus Cristo. Ele era um profeta, ele era um homem de Deus, mas um anjo vinha lá do céu dizer: por causa das tuas palavras, é muito ibope. Não é não? É muito ibope. E aí ele disse assim, mas ele vai se explicar, porque Daniel pensou: mas tem tanto tempo que eu comecei, tem 21 dias que eu comecei, como é que este anjo veio me dizer que desde o primeiro dia minhas palavras foram ouvidas? Aí o anjo explica: mas o príncipe do reino da Pérsia, príncipe, me resistiu por 21 dias. Olha, o príncipe que estava sobre a Pérsia, o principado espiritual da Pérsia. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Quando chega lá no versículo 20, ele completa dizendo: sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Viu? Países sob o domínio de um principado. Daí e de outros trechos bíblicos, nós tomamos o conhecimento de que sobre cada país tem um principado. Nós não temos muita cultura sobre principados, porque aqui no Ocidente nós temos o Principado de Gales, que agora o príncipe de Gales é o Prince William. Nós temos o Vaticano, cujo príncipe é o Papa. Nós temos o Mônaco, que o príncipe é o Grimaldi. No Oriente temos principados, no Oriente são chamados Emirados. Kuwait, Dubai, Bahrein, Abu Dhabi, Catar, Omã, todos são principados. Principados são nações que são lideradas, governadas, dominadas por um príncipe. Só que no mundo espiritual,
esses príncipes estão sob o comando de Satanás. Cada principado tem a sua potestade. Que são potestades, são poderes, são exércitos. E eles são organizados. Você já ouviu falar do crime organizado? Pois é. O crime é organizado, o governo não é. E às vezes a nossa vida não é, mas o crime é. Eles têm potestades. Cada exército tem os seus dominadores ou os seus governadores do mundo das trevas, do mundo tenebroso. E cada governador tem os seus soldados, tem as suas forças espirituais do mal nas regiões celestes. Cada país está debaixo de um principado. Então, nós sabemos que lá na cruz, a Bíblia diz em Colossenses que Jesus Cristo derrotou os principados e as potestades e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Lógico que Jesus Cristo venceu a morte, venceu Satanás, mas não o prendeu. Ele está solto. Então, o ódio dele é contra a igreja. Nós somos odiados pelo império das trevas. Mesmo porque, vou dizer, se eu apagar agora todas as luzes aqui, e depois acender, todo mundo vai fazer assim. Não é? Porque a luz incomoda as trevas. E nós somos luz do mundo. Jesus Cristo diz, vós sois a luz do mundo. Então, lógico que a igreja está nesse preparo para, se ouvir a qualquer momento o toque de Tishri, que é o toque específico da trombeta que vai arrebatar a igreja, e esses principados e potestades, você viu Daniel dizer, eles me resistiram por 21 dias, mas quando eu subir, vem o príncipe da Pérsia, e quando eu vencer, vem o príncipe da Grécia. Está vendo? Não era para descer, mas se descer, não sobe. Esse é o modo que eles fazem as coisas. Isso parece uma história de carochinha, mas não é. É realidade. Então, a nossa liderança hoje é contra esse império de trevas. Porque nós estamos estabelecendo aqui esse reino. E à medida que nós invadimos, eles tentam nos barrar de todo jeito, principalmente trabalhando na nossa alma. Porque um dos nossos, Satanás e suas forças, ele é nosso adversário. Satanás não é nosso inimigo, não. Porque Jesus Cristo mandou amar o inimigo. Ele é adversário, ele joga no campo oposto para nos derrubar. Mas a mente, ele trabalha na nossa alma. A alma é o campo de batalha, com dúvidas, com iras, com incerteza, com culpa, ressentimentos, mágoas, amarguras, desconfiança e todo tipo de doença que pode acontecer, torna a nossa mente um campo aprazível para sermos derrotados pelo diabo. Aí Paulo diz, a carne, a nossa carne é a mente carnal. E será que você podia fazer um favor para mim? Você me dá aquele tripé ali, que eu vou aproveitar para fazer aqui
uma coisa. Assim. Aqui, ó, só para dizer para vocês. Quando Deus criou o homem, digamos que ele criou o homem, é essa parte aqui. Tá? É o corpo do homem. Essa parte aqui. Mas Deus criou o homem para ele. Está aqui. O material didático é precário, mas acho que vai dar para... Ele criou o corpo do homem, com essa maravilha que a gente tem aí, né? Tantos órgãos, tanta saúde, tanta beleza. Até quando estamos dormindo, o coração está bombeado, o sangue, o pulmão está... Uma beleza, uma máquina completa. Mas Deus não podia estar conectado ao homem pelo corpo, porque Deus não é corpo. Aí Deus fez um corpo aqui, ó, imaterial e invisível para o homem. Esse se chama alma. Também outro maquinário de uma excelência incomparável. Mas Deus também não podia estar conectado ao homem pela alma, porque Deus não é alma. Então, Deus criou um espírito no homem. Aqui. Essa parte aqui é o espírito do homem. Porque Deus, então, pode estar conectado ao homem pelo espírito, porque Deus é espírito. Nós vamos ver Paulinho de Tarso dizer em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e seja o vosso espírito, alma e corpo mantidos íntegros e incorruptíveis para a vinda do Senhor Jesus. Eliú, no livro de Jó, diz, na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Lá em Provérbios 20:27 diz, o espírito do homem é lâmpada do Senhor. Deus, aqui agora, o homem conectado a Deus. Deus diz para o homem, de toda árvore do jardim comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem comeu, o homem morreu. Mas a parte do homem que morreu foi o espírito. A morte foi espiritual. Assim o homem ficou desconectado de Deus. Acabou. A Bíblia diz que espírito morreu, mas não diz que ele desapareceu. Isso não. Ele morreu. Espírito não apodrece. Então, desde Adão, o homem carrega um defunto espiritual. Ele carrega a morte em si. Quando o espírito no homem morre, a alma pensa, e agora eu? O que é que eu vou fazer? Eu fui criada para ser dirigida pelo espírito. Agora o espírito morreu. Eu preciso de um espírito para me dirigir. Aí ela vai ser dirigida pelo espírito que está no mundo. Ela se torna uma alma mundana ou carnal. Se transforma em carne. Quando se fala de carne na Bíblia, é a mente carnal, não é a carne do corpo. E assim essa alma, dirigida pelo mundo, que é uma instituição nascida e produzida da mente de Satanás, ela se torna uma alma inimiga de Deus. E Paulo diz como é que esta alma agora opera. Ela opera na prostituição, na impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, iras, contendas, discórdias, facções, dissensões, invejas, ciúmes, bebedices, glutonarias e, diz Paulo, e coisas semelhantes a estas. Então, isso tudo vai permear a nossa mente carnal, a nossa alma, a carne.
Nem precisa dizer, eu não tenho isso, mentiroso. Porque isso é o resultado de uma alma antes da conversão. Aí, a alma está acostumada, desculpa a expressão, na safadeza, e gosta. Eu não sei se você já viu gente assistindo uma piada imoral se deleitando de rir. Já viu? Você já não riu de piada imoral mesmo? Não minta, não. O que é isso? A carne se deleitava na imoralidade. Aí lá um dia, e Deus está olhando para você e dizendo, está quase chegando a hora dele. Um dia, ele faz assim com o anzol. A isca é a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus depois? Eu, hein? Se rende. Se rende a Jesus Cristo, ele, ó. Ele ressuscita o seu espírito. Sabe o que aconteceu? Esse espírito agora lhe conecta todinho a Deus. Mas aqui tem uma alma que fede. Porque a alma tem um hábito pelo que não presta. Aí Paulo diz assim, mas agora a carne, que é a alma, milita, guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Mas a carne, a alma, para nada serve, viu? É o espírito que vivifica. Porque a tendência, o pendor da carne é para a morte, mas do espírito é para a vida e paz. Porque aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Começou a batalha. Isso é batalha espiritual, viu? A batalha espiritual, tem gente que pensa que é expulsar demônio, se fosse. Era tão bom que expulse em nome de Jesus, já era. Essa batalha contra o seu dedo que aponta os outros, contra a fofoca, contra ressentimento que você tem dos outros, contra a falta de perdão, contra julgamento, contra os seus gostos, suas tendências, suas inclinações. Outro dia não, tem uns 3 anos, que eu estava conversando com um rapaz, que disse para minha irmã, ainda não me suicidei, porque eu não tenho coragem, sou covarde demais. Lutando para não cair na prática do homossexualismo. Lutando. Pior do que isso, casado. Lutando. Eu chorei com aquele rapaz. Na luta ferrenha para não cair na prática. Mas a alma dele tem a tendência. Ele gosta. Conversei com que agora é pastor, antes era padre, que disse, ele deu o testemunho dele, um testemunho assim real. Ele disse, eu sou casado hoje, eu tenho uma filha linda, e eu já vou ser avô. Mas se hoje eu tivesse que trair a minha mulher, não trairia com uma mulher, trairia com um homem, porque o meu desejo é para homem. Mas eu fiz uma opção por Cristo, e eu prefiro morrer, mas não vou envergonhar o meu Senhor. Gente, isso é batalha espiritual. Batalha espiritual contra as nossas tendências, contra os nossos desejos, contra as nossas inclinações. Isso é batalha. Isso é batalha. E quantas vezes nós somos derrotados nessa batalha? Inimizades. Como criamos inimizades na igreja? Competições, porfias que são contendas de palavras, e assim por diante. Eu demorei tanto para vencer um inimigo chamado glutonaria. De vez em quando vem um e passa uma foto minha antiga na minha cara. Viu? Você, né? Fez isso comigo essa semana, já perdoei.
Porque era a minha realidade. Eu resolvi que tinha que comer tudo que os crentes me davam. Afinal de contas, os irmãos prepararam com tanto carinho. Né? Prepararam, mas quem disse que eu tenho que comer tudo? Jesus Cristo mandou: na casa em que fordes recebidos, lá permanecer e comer de tudo. Eu comia tudo. Então, meus irmãos, a carne é um dos inimigos que nós devemos combater, porque ela milita para o inferno, para a corrupção espiritual. Mas você vai ter essa briga. O espírito que lhe chama para Deus e a carne que lhe chama para o mundo. Vai estar essa luta em você. Essa luta vai estar dentro de você sempre. E você, será que eu não sou convertido? Por isso que está na batalha. Porque no tempo que você não era convertido, você já caía de uma vez só. Não é não? Não tem mais. Agora você tem como lutar. Porque todo o poder já foi dado para você. Nos céus e na terra. Isso é lindo. Não é? Para você vencer a tentação. Tentação. Essa semana eu estava falando com a Ângela sobre tentação. Eu disse: minha filha, a tentação é a tendência, ela gera para nós o desejo, mas ainda não pecou enquanto você não cair. Você tem a tendência e o desejo de matar uma pessoa. Enquanto você não matou, você não cometeu o crime. Só ficou no desejo. Enquanto está ali, você vai batalhar. E você vai batalhar. É uma batalha insana, dura, difícil. Essa é a verdadeira batalha. Mas no final, você procurou o meio de perdoar. Você é um vencedor. Amém? Então nós temos Satanás com seus principados, suas potestades. E nós temos a carne com suas tendências e inclinações, e nós temos o mundo. O que é o mundo? O mundo é inimigo de Deus. O mundo com tudo aquilo que ele tem. Nós temos, lá em Apocalipse 17, há um momento em que o anjo chama João: vem, que eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Essa meretriz é chamada Babilônia. O que é Babilônia? É um sistema mundial de muita riqueza, de muito roubo, de muita opressão, de muito luxo, de muita violência sobre os pobres, onde os ricos extorquem dos pobres para viver altaneiramente. Quando você vê pessoas morrendo numa fila de hospital, você diz: coitado, morreu. Não, foi assassinado. Ele foi assassinado porque o dinheiro dos impostos que devia ser gasto para que ele tivesse hospital já está em um banco na Suíça. Entendeu? Então, esse sistema, ele mata, ele oprime, ele impede as pessoas de crescerem. Ele diz para os jovens que eles não podem sonhar. Muito luxo, muita imoralidade sexual, muita droga, muito ouro. Isso é Babilônia. Orgulho. Isso é o mundo. Babilônia, nós sabemos que foi um império. Tem a cidade, eu morei ali. Babilônia hoje está no Iraque. Mas a Babilônia é isso. Então ele diz: eu vou te mostrar. Ela é representada por uma mulher. Eu te mostrarei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Olhe para mim. Aqui em Apocalipse, águas são nações. Areias são povos. Tá? Águas são nações.
com quem se prostituíram os reis da terra, quer dizer, aqueles que dominam. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Porque você vê pessoas que têm muito dinheiro completamente embriagadas pelo poder, pelo dinheiro, pelo orgulho, pela fama. Eles fazem qualquer coisa, eles gastam os milhões que tiverem pelo prazer de fazer a sua vontade. Aí João diz: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta, quando nós falamos uma besta, não é um animal. A besta é um sistema econômico, financeiro, mundial. É uma besta, não é? Numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Quer dizer, aqui a gente sabe que são, naquela época, os 7 cabeças, os 7 dominadores, não é? E os 10 chifres que tinham 10 poderes. É que eu não vou pregar Apocalipse agora, só para lembrar. Aí ele diz: achava-se a mulher vestida de púrpura. Hoje, púrpura você compra por qualquer preço. Mas naquela época, púrpura e escarlata eram as cores dos reis. Por isso que ainda hoje os papas e os cardeais usam púrpura e escarlata. Adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome e um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Bem, você vê que para ele levar João para ver o julgamento do mundo, dos poderes do mundo, das autoridades do mundo, da devassidão dos grandes governantes, do roubo, da violência, ele leva João ao deserto. Mas no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 9, João diz assim: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos. Falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Aí ele vai descrever. Você vê de um lado o glamour da Babilônia, de outro você vê o brilho de Jerusalém. Você sabe que até hoje as pessoas estão desprezando o brilho de Jerusalém, da Nova Jerusalém, pelo glamour das coisas do mundo. Como nós enchemos os nossos olhos com as riquezas, com os brilhos, com a moda, como as coisas do mundo, elas nos enchem. Por que nós somos levados assim? A moda. Quanto se gasta de dinheiro com a moda? A moda é a imitação dos nossos contemporâneos. Você pensa, só um exemplo, não estou criticando ninguém aqui. De uma hora para outra, a moda é calça rasgada. E você dá qualquer dinheiro para uma calça rasgada, porque você quer estar na moda. O que é que funciona aqui?
Será que não é a nossa tendência para as coisas do momento? E tantas outras coisas que nós fazemos. Eu vi uma mulher dizer que deu $22 mil por uma bolsa da Prada. Eu olhei para a bolsa dela e pensei, meu Deus, eu não quero isso nem dado. Uma caixinha assim, feia. Pequena, não cabe nada. Eu olhei e pensei, como eu estou distante dessa mulher. Seguramente ela vem de um nível social muito superior ao meu. De uma história de muito dinheiro, e essa não é a minha. Então ela vem de uma outra estirpe. Ela tem uma visão diferente da que eu tenho. Então eu olhei para ela e fiquei pensando, como nós somos diferentes. Mas sabia que ela estava na igreja? Ela é a filha de Deus. Eu fiquei pensando, puxa vida, Jesus, o Senhor faz cada um. Eu fiquei pensando, quando o Espírito Santo começar a tocar nesse lado aí, ela vai deixando as bolsas pouco a pouco. É Ele que faz. É Ele que vai convencendo o coração. Não sou eu. Eu, por mim, bolso e não bolso, eu quero uma coisa para botar meus alfarrábios, mas eu não vou. Nunca tive. Graças a Deus, nunca desejei. E eu não quero. Mas essa pessoa faz diferença. Porque ela olha nessa direção. $22 mil. Uma bolsa da... Eu não acreditava que tinha uma bolsa desse preço. Eu achei que o pessoal estava blefando. Existe mesmo, né? Tem mais cara? Estou dizendo para vocês que eu estou por fora. Aqui, ó. Vou orar por você essa madrugada, hein, menina? Mas ele está escrito made new. Jesus made new everything. Ok. Então, o que nós podemos ver é o mundo militando contra nós. A carne militando contra nós. Satanás militando contra nós. Agora vamos começar a pregação. Todo mundo com medo. Crente assim. O que eu quero dizer para vocês é que vocês são chamados como líderes na igreja do século XXI. Último momento da igreja na terra. Historicamente, está provado que nós estamos nos pés da estátua. Eu sempre peço para olhar para o lado de fora. Como estão os governos? Eu quero que você cite do mundo um governo, um homem que você admira. Admirável. Assim, tipo Churchill, George Washington, ou mesmo Kennedy, com toda a safadeza dele. Pega-se até um Getúlio Vargas. Nós não temos estadistas no mundo. Não temos para onde olhar. Pegue o grande filósofo do momento. Pegue agora o grande literato, o grande poeta, o grande violinista. Não temos. Ninguém sobressai. Nunca mais um Michelangelo. Nunca mais um Da Vinci, um Dante. Mas também nós não temos nenhum Érico Veríssimo. Para ser sincero, Roberto Carlos ainda faz sucesso porque não apareceu ninguém. Eu não estou falando mal dele, não tem nada contra ele. Mas a turma da saudade toda vai atrás de Roberto Carlos.
Não apareceu ninguém. Manda a Ângela cantar, que ela sabe tudo do Roberto Carlos. Ela tem uma tia que é só Roberto Carlos. Né? O que eu quero dizer é que nós estamos vivendo no mundo, nessa época, um achatamento. Estamos nos pés da estátua. É o tempo. Mas uma coisa é certa. Nós recebemos um reino que não vai passar. É o reino que se estabelece para toda a eternidade. Você viu o que foi que aconteceu lá com Daniel, na visão da estátua? Vem uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. E essa pedra toca na estátua. E tudo se transforma em pó. O ferro, o bronze, a prata e o ouro, e é levada pelo vento. Esta pedra, ela se agiganta e ela cobre toda a terra. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Somos nós. Nós estamos firmados nessa pedra, nessa rocha que vem, que leva fora todos esses impérios, e que se agiganta. E Jesus Cristo está agigantando o seu reino na terra, através de vocês, através de mim, numa igreja que está sendo liderada por vocês. O único conselho que eu posso dar para vocês é que vocês estejam mais e mais voltados para a palavra, se alimentando dela, buscando, porque o Espírito revela, o Espírito ensina, buscando, gastando tempo, porque é daqui que vocês vão tirar o alimento para entregar. Vocês pegam o alimento aqui e entregam para aqueles liderados. Nunca deixem de dirigir os seus liderados para a palavra de Deus, porque o Espírito Santo já chegou. O Espírito Santo já chegou. Ainda tem gente que diz: Senhor, envia o teu Espírito. Ele diz: está aí há 2000 anos na terra, não percebeu não? Já desceu no dia de Pentecostes, ainda está querendo que eu mande o quê? Não tem esse povo que diz: Senhor, envia o teu Espírito. Ele diz: ué, o que eu vou enviar, o que mais? Não tem aqueles que diz: ô Espírito Santo, visita-nos. O Espírito Santo diz: quem diz que eu sou visita? Eu vim para ficar. Eu sou morador. Eu moro em você. Então nós precisamos disso. Você veja, eu estava falando hoje com alguém. Eu estou sempre falando. 3 anos e meio de ministério de Jesus com aqueles discípulos não prestaram para nada. Foi o que eles fizeram naqueles 3 anos e meio? Nada. 3 horas com o Espírito Santo, 3.000 saíram do inferno. Num sermão de Pedro, olha a diferença do Espírito Santo sobre a palavra. Com Jesus eles aprenderam a palavra. Jesus fez maravilhas. Eles não fizeram nada. Mas quando chega o Espírito Santo, em cima da palavra que Jesus deixou, 3 horas, foi uma fusaca. A Bíblia diz que eles botaram o mundo de cabeça para baixo. Saiba, com a palavra no coração, o Espírito Santo que você já tem, você vai ser uma tremenda de uma bênção neste momento, onde quer que você esteja. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós
e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Beijão. Eu brinquei um pouco para vocês não sentirem sono.